Aprendi algo essa semana? A paz do Senhor, meninos. Obrigado por estarem aqui. Deus abençoe cada uma de vocês. A Bianca sempre me faz fazer isso. Depois que ela coloca para gravar. Mas dando continuidade aqui, paz do Senhor, Vera. A paz, amada. E a Nica, ela compartilhou algo muito interessante, que eu ainda não gravei tudo, né? Eu estava ouvindo os áudios, mas ela falou algo muito interessante sobre o livro de Êxodo. E eu vou deixar depois para ela estar compartilhando com a gente numa outra oportunidade, de repente, talvez segunda-feira, para ela estar fazendo assim, a introdução da palavra para a gente. Viu, Nica? Já esteja preparada aí na próxima segunda. Mas eu quero trazer à memória de vocês algo sobre o livro de Êxodo. Deus ele teve um cuidado tão lindo sobre a preparação do templo, de detalhes. Então, ele teve um cuidado, um zelo com a beleza, um zelo na excelência dos côvados, do efote, das pedras e da ordenança, que eu, cada vez mais que eu paro para pensar, eu vejo o cuidado do zelo de não fazer nada de qualquer jeito. Então, eu louvo a Deus porque cada chá que aparece, cada conferência que a gente precisa fazer, eu entendo que nós temos que fazer com mais excelência, tem que exceder, superar o que nós fizemos anteriormente. Mas para quê, pastora? Parece uma competição? Não, não é uma competição. Se cada vez mais o Senhor opera de maneira sobrenatural, com experiências incalculáveis, né? A presença dele é forte e palpável, por que eu tenho que ficar vivendo na mesmice, fazer sempre do mesmo jeito? Ele merece coisas novas, ele merece o nosso melhor. Se o seu amor, a sua palavra, né, as suas boas novas se renovam a cada manhã, por que nós vamos viver na mesmice? Nós não podemos viver a mesmice. E para isso a gente tem que estar disposto. E como é que está disposto? Hoje eu mandei um vídeo para nós aí no grupo das pedras, no geral, que tinha pessoas que participavam aqui dos Zooms toda segunda-feira e parou de participar. Eu, de fato, não posso fazer você querer entrar, querer participar. Eu, de fato, não posso te obrigar. Mas eu quero te dizer que você está perdendo em não participar. Porque se você acha que você não está recebendo, é porque você está entrando sem o desejo de receber. Se você vai para a igreja achando que lá que você vai cultuar, você está errado. O seu culto começa dentro da sua casa, o seu culto começa com você. Você não pode depender de um ministério de louvor, você não pode depender da palavra do pastor, você não pode depender do grupo da intercessão que já está lá na sala de oração antes do culto iniciar, para que você venha sentir a presença. Você precisa desejar a presença. Então, a vida de servir ao Senhor é uma vida de entrega. E tudo aquilo que nós murmuramos, reclamamos, nós negamos a presença do Senhor, porque a murmuração é falta, se eu estou certa, né, Nick? É uma ausência de dentro de nós. Então, se você só dá aquilo que você tem e você só murmura, só reclama, e cuidado, viu, que a murmuração, na maioria das vezes, ela não vem aquela que é explosiva, ela vem aquela que é sutilmente. Nossa, mas marcaram para o chá começar às 2h30, já vai dar 3 horas e não começou ainda. Nossa, irmã, mas olha só, a pastora está esperando que as pessoas estão falando que está com muito trânsito. Não, amado, só estou falando isso para poder a gente estar alerta com o tempo, né? Ó, viu, Satanás? Sutilmente. Rapidinho ele cobriu. Então a gente tem que vigiar. Você é dona de um ouvido sábio, você é dono da sua decisão. Ou é sim ou não. A palavra não é sim, sim, não, não. Então a gente não pode misturar as coisas. Somos mulheres sábias, é isso que estamos aprendendo. Temos aqui a caminhada desse ano inteirinho. Gente, a gente já está chegando no final do livro de Mateus. Falta só mais 3 livros para a gente fechar esse ano. E olha, Deus tem feito tanta coisa, porque eu tenho a dificuldade de aprender somente na fala. Eu tenho que escrever, eu preciso um pouco da teoria. Depois eu preciso buscar o significado das palavras. E quando eu vejo, eu tirei meu tempo, meu dízimo, a minha hora para o Senhor naquele dia. Tudo bem, né? Tem pessoas que já estão bem adiantadas, eu também já adiantei um pouco do livro, mas deixa eu dizer algo para vocês. Você já parou para pensar como é que o Senhor está te vendo quando você está copiando esse livro? Você teve essa curiosidade de pensar, Deus, como é que o Senhor está me vendo? O Senhor está aprovando, porque eu estou tirando esse momento aqui, porque eu quero ser ministrada, e você está se permitindo ser ministrada individualmente no secreto. Esse é o seu secreto. Você está no seu individual, no seu secreto. Então, não ignore as oportunidades, não abra mão daquilo que Deus tem dado. E entenda que quarta-feira passada o evangelista Fernando falou algo muito sério. José estava vivendo o chamado, mas deixa eu te falar, cuidado com o chamado que é seu. Hoje eu estava falando até com uma pedra. O chamado que é seu. Entenda que o chamado tem que ser de Deus.
Na tua cabeça, o que é o chamado seu? Na tua cabeça você pode achar que aquele é o teu chamado. Pastor, até hoje eu não sei qual é o meu chamado. Vamos orar, vamos buscar em Deus, porque Ele revela. Mas a gente tem que viver o chamado de Deus, sonhar os sonhos de Deus, agir como o Senhor quer, enxergar os olhos do Senhor. Agora, pouco antes de desligar, por isso que minha câmera estava desligada, e uma pessoa me perguntou, Grace, como é que eu vou agir dessa forma? Eu falei assim, enxerga Ele como Deus enxergaria. Amor. Quando você coloca os olhos do amor, a visão do amor, você não consegue julgar, você tem compaixão, não é dó. Não tem esse sentimento. Vocês são filhos de Deus, vocês não têm dó. Nós temos compaixão. E quando nós enxergamos com compaixão, nós temos mais paciência, nós julgamos menos, nós falamos menos, nós fazemos mais. Então, quanto menos murmurarmos, quanto menos reclamarmos, mais oportunidade o Espírito de Deus tem para agir nas nossas vidas. Quanto mais negativas formos, menos liberdade o Espírito vai ter para agir em nosso meio, porque ele não age naquilo que está bagunçado, ele não age onde está no meio de bagunça, ele não age onde ele não tem a liberdade. E se nós somos murmuradoras, se nós somos reclamonas, infelizmente, nós estamos travando com que o Espírito não tenha liberdade para estar agindo no nosso meio. Amém? Amém, mulheres? Nica, amém. Esteja orando aí, agradecendo a Deus por essa mais uma reunião, e assim a pastora Michele já vai estar com a liberdade de estar iniciando. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar diante da Tua presença nesse momento, viemos pedir a Sua graça, Pai, que o Senhor venha estar conosco, nos direcionando, nos dando discernimento. Mas antes disso, Senhor, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas limitações, Senhor. Que queremos agradecer pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua fidelidade com as nossas vidas. E queremos pedir, Pai, que o Senhor mais uma vez venha usar a pastora Michele nessa noite, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos entender, Pai, qual é a tua vontade nas nossas vidas, Pai, que nós possamos aprender, que nós possamos aplicar tudo aquilo que aprendemos mais uma vez nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a caminhar, Pai, no centro da tua vontade. Acampa os teus anjos ao nosso redor, nos acoberta com teu sangue, Pai, e que nada venha impedir o seu agir e o seu mover. E em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Boa tarde, preciosas. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Me desculpa, hoje foi eu, chegou atrasada, eu tenho que pagar 5 libras. Eu tenho que pagar 5 libras. Pastora, eu estava ouvindo como você estava falando. Hoje a gente vai falar mesmo insubmission. What does that mean? Hoje nós vamos falar sobre submissão e o que significa insubmissão. Because most of the times it's very related to murmuração. Porque na maioria das vezes a insubmissão está literalmente relacionada com a murmuração. Okay, Pastor, I want you to ask 2 ladies to explain to us what insubmission means to them. I'm trying to connect from the computer while we're talking. Sure. Eu gostaria de pedir que 2 meninas entre vocês estejam compartilhando o que insubmissão significa para você. Vamos lá? Rebeca, o que submissão significa para você? Eu já sabia que eu ia dizer. Para a gente não perder tempo, eu vou apontar, já que vocês estão demorando aí. Submissão significa quando eu não consigo me submeter a nenhum tipo de autoridade ou liderança. Quando eu não consigo me submeter a uma ordem dos meus líderes, do meu esposo, né? E isso me afronta. Isso é submissão, né? Ao meu ver. Mais uma menina? Mais alguém? Submissão? O que significa? Submissão é dentro daquilo que a Rebeca disse, né? Uma verdade. A gente vê isso na Bíblia, quando Deus também nos manda serem submissos aos nossos maridos, e nós não assim fazemos. E é como a Rebeca disse, não submetemos sobre uma ordem, seja
na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja ordens, né, de líderes que estão superiores a nós. É isso. A Mary colocou aqui também, compartilhou, não estar alinhado. Amém. Amém, amém, amém. Então, so we really understand what submission means. Então, todos nós entendemos o que significa insubmissão. Okay, so submission Então, submissão is an action or a fact é uma ação ou um fato accepting to a superior force. que aceita uma força superior. We may think of in the olden days when other countries were conquering other countries. Então, nesses tempos, nós entendemos quando um país conquering. Gente, conquering. Conquista um outro país. And we may think of other people conquering other people by force. E também nós podemos pensar quando uma outra pessoa conquista uma outra pessoa através da força. That is being forced into submission. Então, isso significa uma força entre a insubmissão. You are being forced to submit without your will. Então, quando acontece isso, você está sendo forçado a ser submisso sem o seu desejo. So, psychologically in our minds, então, psicologicamente, na nossa mente, we always think that submission is submitting with surrender when you're defeated. Can you please have a better easy English, please? Então, todas as vezes que a gente pensa that we're submitting because of our weakness. Nós acreditamos que às vezes nós nos submetemos à submissão por causa das nossas fraquezas. But in Christianity, mas na cristandade, it has nothing to do with our weakness. Mas na maneira cristã não tem nada a ver com a nossa fraqueza. It has something to do with our strength. Isso tem a ver com a nossa força. Pastora, can you read Galatians 2, verse 19? And in the meantime, let me in on my computer. I'm going to log off from here. Galatians 2, verse 19. Gálatas 2, verso 19. I'm going to come off and then just discuss that verse. Sure. Gálatas 2, verso 19. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Deixa eu ver o 18 aqui. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, continuo a mim mesmo ser o transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Então, de fato, é que pela lei eu estou morto, mas para Deus eu vivo, porque eu estou de acordo com a missão do Senhor. É isso? Amém. And verse 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Vocês entendem, with Galatians, it's saying we do not live through the law. Vocês entendem que Gálatas quer dizer aqui que nós não vivemos pela lei, mas sim pela graça. Jesus died to the law so that we might live for God. Então Jesus ele morreu pela lei para que podemos viver para ele. So he submitted. Então ele se submeteu. For the love that he has for us. Pelo amor que ele tem por nós. He submitted to death. Ele se submeteu à morte. So he could live. Para que ele pudesse viver, para que pudéssemos viver eternamente. He submitted. Ele submeteu. So he could give us grace. Para que ele pudesse nos dar a graça. So salvation. Então salvação. Was because Jesus submitted. Porque Jesus se submeteu, ou seja, Jesus foi submisso. So why are we talking about submission when we are supposed to talk about murmuração? Então, por que nós estamos falando sobre submissão se nós deveríamos estar falando sobre murmuração? O que isso tem a ver? It's because we lose our blessings. É porque simplesmente nós perdemos as nossas bênçãos.
while we are murmuring, quando nós estamos murmurando, when we are sitting in a place of insubmission, quando nós nos sentamos ou pegamos um lugar ou nos colocamos no lugar da insubmissão. we know that in the kingdom of the Spirit, Então, nós sabemos que no reino do Espírito, ou no mundo espiritual, we understand that desculpa, hoje na clínica tem os jovens. Quando os jovens andam, eles andam como tendo horses, né? eles andam quando tem os jovens na clínica, parece que tem uns cavalos. Hoje a gente tem jovens. Sempre quando fecha o mute, because tem jovens entrando, tá? Me perdoa. Amen? So Amém. we know that if Jesus submitted, who are we not to submit? Então, nós entendemos que se Jesus submeteu, quem somos nós para não se submeter? Jesus was God himself. Jesus, ele era o próprio Deus. Have you ever sat and thought that for 30 years, he was constricted into a human body? Você consegue entender que durante 30 anos ele estava ali preso, comprimido dentro de um corpo de humano? For 30 years before his ministry started, Por 30 anos antes que o ministério dele iniciasse. he had to submit Ele teve que se submeter into a human body num corpo humano, for him to complete his purpose on earth. para que ele pudesse concluir o seu propósito aqui na Terra. And when you look at us, E quando nós olhamos para nós mesmos, what happens to us? o que acontece conosco? Our submissions depends on what post have I been given in church. E isso, a nossa submissão começa a pensar qual foi o cargo que me foi dado na igreja. My contribution depends on who I am in church. Então, minha contribuição depende em quem eu sou na igreja. And what we do, we lose the freedom that comes from the natural surrender. Então, e quando isso acontece, nós perdemos a naturalidade de quem nós somos e de quem está sobre nós. So when we have the freedom to surrender, então, quando nós temos a liberdade do Espírito, to surrender to the authority of Jesus Christ. Surrender in Jesus Christ, I didn't get that. Na autoridade de Jesus. Na autoridade de Jesus Cristo. We are able to complete our purpose. Então, quando nós submetemos a autoridade de Jesus Cristo, nós temos condições de, então, assim, completar o nosso propósito. But what does surrender mean in the spirit world? Então, o que significa autoridade no mundo espiritual? It doesn't mean that I cannot surrender to Pastora Grace as my pastora because I know better than her. Isso significa que eu não posso me submeter à pastora Grace porque eu sei melhor do que ela. If God had to send me, for example, to the Pedro's ministry, então, se Deus me mandou para servir o Ministério das Pedras, I'm giving you an example. If I came to join the ministry of the Pedros, então eu vou te dar um exemplo. Se eu vou para poder servir no Ministério das Pedras, who has authority over the Pedros ministry? Quem que tem autoridade sobre o Ministério das Pedras? If anybody knows, please tell me. Se alguém sabe aqui, diga. Pastora Grace. Yes. And how come she has that authority? E como que ela tem essa autoridade? Ela é a líder. Como ela é o líder? E por que ela é o líder? Porque o Senhor a escolheu. Por que o Senhor escolheu ela? Porque não escolheu Wanda. Porque ela aceitou o chamado dela. Oh. Amém? Quem falou isso? Claudinha. Claudinha. Pastora Grace, você pagou ela para falar isso? Claudinha, depois você vem tomar o café, tá? 5 livros para tá. Tô indo. Amém? Amém. Mas a gente entende isso. Né? Então, me fala que qualificação a pastora Grace tem foi chamada nisso.
me, what question did you do? You ask if with qualification do I have? No. For them, what do they think? In their thought, what qualification do they think you have for you to be called into this? Ok, no pensamento de vocês, qual a qualificação que vocês acham que eu tenho por ter sido chamada por Deus para fazer isso? Eu Vai lá, particularmente Elisângela. eu acho que é o seu dom, é o seu ministério. Então, não é questão de qualificação. Deus não chama pessoas que são preparadas, ele capacita as pessoas que ele chama, entendeu? Então, assim, para mim, é o meu bem isso. Elisângela. Eu acho que é porque ela é obediente à voz do Senhor e o Senhor conhece o coração e sonda, né? E sabe que ela está com o coração preparado para isso. Eu também paguei ela, viu? E se dispôs também, né? Primeiramente, se dispôs. Isso mesmo, eu quero ouvir uma coração submissão. Quem falou isso? Foi a Elisângela. A Elisângela. Mônica. A Mônica, cadê? Ela escreveu. Cadê a Mônica? Olha, todas as meninas falam verdade, mas eu estava esperando essa tua submissão. Foi a Mônica, então. Cadê a Mônica? Um coração submisso. Um coração submisso. Entende? Por que você submisso com esse coração? Because it doesn't matter whether you have capacity, whether you have qualification. Porque não interessa se você tem capacidade, se você tem qualificações. It doesn't matter whether it's your chamado. Não interessa se isso é o seu chamado. It doesn't matter whether it's your gift. Isso não importa se é o seu dom. But o coração de submission. Mas ter o coração submisso. When you submit, quando você se submete, you are saying, God, use me. Você está dizendo, Senhor, me usa. It doesn't matter what I have. Não interessa o que eu tenho. It doesn't matter what I can do. Não importa o que eu posso fazer. But what matters is what you can do through me. Mas o que importa é o que eu posso fazer para ele. Because it's not by our power. Porque isso não é sobre o que está sobre o nosso poder. It's not by Pastora Grace's power. Não é o poder que dá, o poder não é o poder que a pastora Grace tem. That she's able to do what she's doing. Que ela tem capacidade de fazer o que ela faz. It's the ability of the Holy Spirit. É a habilidade que o Espírito Santo tem. That uses her as a vessel. De usar a pastora Grace como um verso. It gives her that crown of authority. E isso dá então a coroa da autoridade. To lead the pedras preciosas. Para liderar as pedras preciosas. It doesn't mean that because she knows more than any of us. Isso não importa por ela saber mais do que qualquer um de nós. It doesn't matter how many qualifications she has. E isso não importa quantas qualificações que ela tenha. How many studies she's done in theology. Não importa quantos estudos que ela fez na teologia. But it's the study of the Holy Spirit. Mas é o estudo do Espírito Santo. That sustains her. Que é o que sustenta ela. That calls her into this ministry. Que foi o chamado dela dentro desse ministério. Submission is her accepting and being obedient to God. A submissão nela foi ela aceitar e ser obediente a Deus. So what does it look in our eyes when we're in a church and we cannot do what we want to do? Então, como isso parece aos nossos olhos quando nós estamos na igreja e nós não conseguimos fazer aquilo que poderíamos fazer? When we are using our own personal desires, quando nós usamos os nossos próprios desejos, we get frustrated. Nós nos frustramos. Because the body of Christ is not about our personal desires. Porque o corpo de Deus não é para desejos próprios. The body of Christ is about the desires of Jesus Christ our Lord. Porque o corpo de Jesus, sorry, me say again. The body of Jesus Christ is about his desires, not ours. Porque o corpo de Jesus é o desejo dele, não o nosso. It's the desires of the Holy Spirit. É o desejo, é o desejo do Espírito Santo. And the desires of our God Father. É o desejo do nosso Pai Celestial. He's the one that decides. É ele quem deseja. He's the one that chooses. É ele quem escolhe. He's the one that gives us a crown. É ele que nos dá a coroa.
Each and every one of us, a cada um de nós. we have that crown. Nós temos essa coroa. There is a place for it. E tem um lugar para isso. There's a time for it. Isso tem um tempo. There's a season for it. Isso tem uma estação para isso. And there's a purpose for it. E isso tem um propósito também. We cannot rush the purpose. A gente não tem como acelerar o propósito. We cannot force the time. Nós não podemos forçar o tempo. We cannot bring the circumstances. Nós não temos como adiantar as circunstâncias. We have to sit. Nós temos que sentar, Submit. submeter, Obey. Obedecer. And be patient. Paciência. e sermos pacientes. Amen. Amém? Does anybody understand what I'm talking about? Por acaso alguém aqui está conseguindo entender o que eu estou falando? How many times do we find that we have such gifts and they are bursting inside of us? Quantos de vocês já pensou que você tem dons, mas eles estão queimando dentro de você? And sometimes you think, no, I'm not being put into this position. I'm just going to go and do it myself. Aí você pensa assim, não, eu me deram isso aqui, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer exatamente aquilo que eu desejo. Nobody's an island. Ninguém está numa ilha. Nobody operates in the body of Christ as a loner. Ninguém opera no corpo de Jesus sozinho. Without authority over you. Sem a sua autoridade. No, without authority and submission over you. Sem a autoridade e a submissão. Spiritual cover over you. Sem a autoridade e a submissão espiritual, sem a autoridade espiritual sobre você. You are calling Satan to come through every door in your home. Você está chamando Satanás para entrar por todas as portas dentro da sua casa. He's going to come through the windows. Ele vai passar pela janela. He's going to come through the doors. Ele vai passar pelas portas. He's going to come through the ceiling. Ele vai passar através dos tetos. He's going to come through the walls. Ele vai passar através das paredes. He's going to come through under the floor. Ele vai passar por debaixo do chão. He is going to manifest your whole house. Ele vai se manifestar em toda a sua casa. He's going to take over your children. Ele vai tomar conta dos seus filhos. He's going to take over your family. Ele vai tomar conta da sua família. Because insubmission Porque a insubmissão is disobedience of God. é desobediência a Deus. Because you are saying, God, Porque você está dizendo, Deus, what you've given me here on earth, o que você me deu aqui nessa terra, I do not agree with it. eu não concordo. Because I'm better than that. Porque eu sou melhor do que isso. Amen? Amém? I'll give you an example. Eu vou te dar um exemplo. God's given me gifts Deus me deu alguns dons, as much as He's given you, da mesma forma que Ele deu para vocês. but I have spiritual authority. Mas eu tenho autoridade espiritual. I am here today teaching, Eu estou aqui hoje ensinando. not because I'm Pastora Michelle, I can go wherever I want. Não porque eu sou a pastora Michelle e eu posso ir aonde eu quero. I speak to my spiritual leaders. Porque eu estou aqui, mas eu já falei com as minhas líderes espirituais. I ask permission from my pastores, Pastora Lilian and Pastor João. Então eu pedi autoridade aos meus pastores, pastor João e pastora Lilian. Because those are the heads that were given in my life. Porque eles são as cabeças que foi dado sobre a minha vida. I do not do anything without telling them, Eu não faço nada sem falar com eles. especially going to minister. Principalmente quando eu vou ministrar. Because they have spiritual authority over my life. Porque eles têm autoridade espiritual sobre a minha vida. They have spiritual authority over my family, Eles têm autoridade espiritual sobre a minha família, over my house. sobre a minha casa. Without their authority, Sem a autoridade deles, I am walking on grenades. eu estou andando em granadas. I am walking not knowing where I'm going spiritually. Sem a autoridade deles, eu estou andando sem saber para onde eu estou indo. And I won't be covered spiritually. E eu não serei coberta espiritualmente. Eu não terei Sometimes I go cobertura to them. espiritual. Sometimes I go to them Às vezes eu vou até eles and they say to me, e eles me falam, you don't have to keep coming to us. você não tem que continuar vindo até a gente. We have given you authority.
Nós te demos autoridade to go and do what God has called you to do. para fazer o que Deus mandou você fazer. But I go back to them Mas eu continuo voltando até eles. and I say, you are still mom and dad Você continua sendo mãe e pai, because you have so many children. porque vocês têm muitos filhos. I got to always come back and remind you Então eu vou estar sempre voltando para lembrar vocês. so you can remember me in your prayers. Só que pois assim você vai estar me lembrando nas suas orações. Amen. Amém? Uau. I want you to think about what I've just said. Eu quero que vocês estejam pensando naquilo que eu acabei de falar agora. And I want you to think of your purpose within the church. E eu quero que você esteja pensando agora sobre o seu propósito na igreja. And I want you to think of what it is that you're doing at the moment. E eu quero que você esteja pensando o que você está fazendo agora neste momento. I want you to think of the frustrations that you have, Eu quero que você esteja pensando nas frustrações que você tem, the dawns that God has given you. aos dons que Deus já te deu. And I want you to write them down right now. E eu quero que você escreva agora. Então, eu gostaria que você escrevesse os dons que Deus já te deu, que você escreva, como se diz? Que você escreva as suas frustrações. What is it that you think you could be doing in church? O que eu gostaria que você escrevesse, que você esteja pensando, o que você poderia estar fazendo na igreja? Are you good in louvor? Você é boa em louvor? And Pastora Grace has never called you to the front E a pastora Grace nunca te chamou lá na frente? and you're frustrated about it. E você está frustrado sobre isso? Are you good in intercession? Você é você é boa na intercessão? And Pastora Vera hasn't called you to come and join them? E a pastora Vera nunca te chamou para vir e fazer parte do grupo? Are you frustrated about it? Você está frustrado sobre isso? Are you good in catering? Você é boa em cozinha? Eu não sei quem está em charge de catering nas pedras. Eu sei sempre Todas. tem comida deliciosa, gente. Todas, nas pedras todas são as redes que são responsáveis, então todas são responsáveis. Yeah? É. And you feel like nobody has called you to take a lead. Então, se você é boa na cozinha, você pensa, eu sou boa e você nunca te chamou para ser a líder? Ephesians 5 verse 21. Efésios 5, verso 21. Sujeitando-se vós uns aos outros no temor de Deus. Submit to one another Se submeter a um ao outro, in reverence for Christ. na reverência de Deus. So, amados, I want to give you a chance right now. Eu quero te dar uma chance agora. Just two people. Só duas pessoas. I want you to tell me about something that you've written, and do not be shy. This is a time for you to shame the devil. Eu quero lembrar vocês que eu vou pedir vocês, uma ou duas de vocês, para compartilhar o que você acabou de escrever. Não tenha vergonha. Simplesmente você compartilhando, você está envergonhando Satanás. Esteja compartilhando algo que você escreveu. Uma ou duas mulheres, por favor. Meninas, vocês que fizeram o exercício, escreveram algumas coisas que frustram vocês, esteja compartilhando aqui, não tenha vergonha. Eu vou começar para ajudar vocês, tá? When God gave me this vision about the Clínica de Alma, Quando Deus me deu essa visão sobre a Clínica da Alma, I thought, I'm free. eu pensei, tô livre. Started planning Comecei a planejar how to launch it como lançar chegar o grande day, o grande and dia. how to take it all over the place in different churches, different countries. Então eu planejei como levar em todas as igrejas, em igrejas diferentes, levar para outros países. I was thinking with all the people that I know, E eu estava pensando em todas as pessoas quem eu sei, conheço.
I'm going to be able to do it here and I'll do it there and I'll do Eu vou it ter there. condições de fazer aqui, ali, lá. 1 week before the launch, Uma semana antes de eu lançar a Clínica da Alma, God spoke to me. Deus falou comigo. Já até sei. Vai ficar aqui. It was 2 weeks before. Eu acho que foi 2 semanas antes de lançar a Clínica da Alma. We were about to send invitations to all the pastors and the leaders of different churches. E nós estávamos quase para enviar os convites para todos os líderes, todos os pastores, todas as igrejas. God came to me. E Deus veio até a mim. You're not launching Clínica de Alma para ninguém. Você não vai lançar a Clínica da Alma para ninguém. You are launching it for your home church. Você vai lançar a Clínica da Alma primeiramente para a sua igreja, sua casa. I had already told my pastors I'm launching for the whole world. E eu já tinha falado para os meus pastores que eu ia lançar para o mundo inteiro. And they blessed me and they allowed me. They were so happy for me. E eles me abençoaram, falaram que eu estava autorizada, e eles estavam muito felizes por mim. I didn't tell them what God said to me. Mas eu não falei para eles o que Deus tinha falado comigo. I asked Pastora Rose to come and help me because of language. E eu pedi a pastora Rose para me ajudar devido à língua. So God allowed us to launch it for her church as well. E Deus permitiu eu lançar junto com a igreja dela também. On the day of the launch, No dia do lançamento, God said, your family Deus falou, a sua família and your pastors e os seus pastores. is who you're going to launch this project to. É para quem você vai lançar esse projeto. So I had to send those invitations to my youngest son, who's 10 years old. Então, eu tive que mandar esses convites todos para o meu filho, que tem 10 anos de idade. To my daughter, who's 14 years old. Para minha filha, qual tem 14 anos. To my son, who's 25 years old. Para o meu filho mais velho, que tem 25 anos. To my husband. Para o meu marido. And to my pastors. E para os meus pastores. My invitation was for 6 people. O meu convite foi para 6 pessoas. When I looked at my list in the book, e quando eu olhei a minha lista de convidados, there were 60 people I was meant to invite. Tinha mais ou menos 60 pessoas que eu ia convidar. 58 of them didn't get the invitation, including Pastora Grace. 58 pessoas não ganhou o convite, incluindo a pastora Grace. Including Pastora Vera. Incluindo a pastora Vera. Including the Pedros Preciosa leaders that were on that list. Incluindo as pedras preciosas que também estavam naquela lista, mas não receberam o convite. Nobody was invited. Ninguém foi convidado. Because I had to submit. Porque eu tive que me submeter. I had to submit. Eu tive que me submeter. When my pastors walked into this building, quando meus pastores entraram dentro desse prédio, they were shocked to find a table set up only for 15 people. Eles ficaram chocados porque tinha uma mesa setada, arrumada para somente 15 pessoas. They asked me if my friends had let me down. E a primeira pergunta foi: seus amigos te deixaram? Tipo assim, não compareceram? I sat them down. E aí eu sentei eles. And I had to explain to them. E eu tive que explicar para eles. I told them this is what God said to me. E eu falei, olha, foi isso que Deus falou comigo. You are launching Clínica de Alma. Você vai lançar a Clínica da Alma. Chegou os jovens. You're launching it for your family and for your home church. Então você vai lançar para os seus filhos, para sua família e para sua casa espiritual, sua igreja. They couldn't believe it. Eles não puderam acreditar. That's what we call submission. E isso é o que eu chamo de submissão. Because we have to obey what God calls us for. É porque nós temos que obedecer aquilo que Deus nos chamou. There's so many things I can do. Tem muitas coisas que eu posso fazer. There's so many things you can do. Tem muitas coisas que você pode fazer. Because each and every one of us can do something that God has given us. Porque cada um de nós podemos fazer alguma coisa que Deus nos deu. But we need to remember that doing all of that takes a heart of submission. Mas eu entendo que cada um de nós necessita uma força para ser submissa.
for whatever it is that God has blessed us to be able to flow in spirit. Ou seja o que for que o Senhor nos abençoou para que nós possamos fluir no Espírito. For us to have the freedom. Para que nós podemos ter a liberdade de espírito. And to have the ability to lay down the burden. Para ter a habilidade de deixar o fardo. The burden of always wanting to have things our own way. O fato de entender que tudo aquilo que nós desejamos ter da nossa maneira. So submission. Então, submissão. Is self-denial. É autonegação. It helps us get over pride, the influence of pride. A submissão nos ajuda a vencer sobre o orgulho. The influence of power. A influência do poder. And the influence of self-pity. E a influência de... Não sei o que é self-pity. Pity. Self-pity, me. Como de si próprio, do eu. Mimimiza, né? Faz a gente vencer a submissão do eu. Tudo é Amém. eu, ego. Amém? So we have to listen to the voice of God. No mesmo tempo, quando Deus fala, Ele nos dá o espírito do discernimento, o espírito da sabedoria, para entender mesmo a direção. Ele nos dá, He gives us all these things. Ele nos dá todas essas coisas. For us to understand how to walk in them, for us to understand how to flow in them. Para caminhar com Ele, como fluir com Ele. And most of the times we just, I beg situations where I get excited and like, this is what God said I should do and I'll do it. Então, e às vezes que a gente se sente excitado e fala assim, Deus me falou, eu vou fazer e é isso que eu vou fazer. And then sometimes I'll keep hearing, conviction, like do it and do it and do it. Mas há vezes que eu ouço convicções, faça. So what we need to remember is we always have to come back to spiritual cover. Então, nós precisamos lembrar que todas as vezes nós devemos voltar na cobertura espiritual. And we have to come to understanding as well that we also have cover in our own homes. E que nós devemos entender que nós também somos cobertura nas nossas próprias casas. And this cover is our husbands. E essa cobertura é os nossos maridos. For those that are married. Para esses que são casados. Desculpa, eu errei. E nós também devemos lembrar que nós também temos a nossa cobertura, que é os nossos maridos. Please proceed. And we know that sometimes in ministry, some of our husbands are not even in church. E nós sabemos que na maioria das vezes, no nosso ministério, os nossos maridos nem vão na igreja. Or they are not even strong in faith. Ou talvez não são nem fortes em fé. We need to understand or to teach ourselves. Então nós precisamos entender e nos ensinar how we can help them. Como nós podemos ajudá-los? For them to support us. Para que eles possam nos dar suporte. For them to bless us. Para que eles possam nos abençoar. We can never go over our husbands' heads. Nós nunca podemos ultrapassar o limite da cabeça dos nossos esposos. We have to submit for those who are married. Nós temos que nos submeter para eles. We can never go over our spiritual authority, mothers and fathers. Nós nunca podemos ultrapassar os nossos líderes espirituais. As long as if we understand those are the spiritual parents God gave us. Que nós devemos entender que esses são os nossos pais espirituais que o Senhor nos deu. Unless if we know that they are not our spiritual leaders. A não ser que eles de fato não sejam os seus líderes espirituais. Then we have to take our goals, to take our wishes to the spiritual leaders that God has given us. Então, se é assim, nós devemos pegar então os nossos goals, os nossos desejos aos nossos líderes espirituais. Whatever I do, qualquer coisa que eu faça, I won't take it to Pastora Grace to bless me for it. Eu vou levar isso à pastora Grace para que ela venha me abençoar com isso. But I will take it to my pastors. Mas eu vou levar aos meus pastores. And then I'll ask her, as my friend, e eu vou pedir como os meus amigos, as my daughter's twin sister, como a irmã da minha filha, for her to help me pray. Para que ela venha me ajudar a orar.
But the first point of call is my spiritual parents. Mas o meu primeiro ponto de ligação, de ajuda, socorro, é os meus líderes espirituais. So, murmuração. Então, murmuração, When we do not understand our spiritual lead, quando nós... eu tenho que corrigir. Quando eu estava traduzindo, ela estava falando de mim, então eu vou traduzir da forma de como ela falou, passando. Então, quando eu preciso de uma autoridade espiritual sobre a minha vida, eu não vou até você, eu não vou até uma amiga. Eu posso ir até essa amiga, pedir um apoio como uma amiga espiritual, mas a minha autoridade espiritual de cobertura, eu tenho que ir até os meus pastores. Ok, Mi. amen? Amém. So, the important thing we need to remember, Então, algo importante aqui que precisamos lembrar. when we are body of Christ, Quando nós somos o corpo de Cristo, it doesn't matter what our gifts are. não interessa qual é o nosso dom. What's important? O que é importante, Are we hearing God's voice? nós ouvimos a palavra de Deus, Are we submitting to God? nós nos submetermos a Deus, For us to be able to submit to our spiritual leaders, para que nós possamos nos submeter aos nossos líderes espirituais, so we can be covered spiritually para que nós podemos estar cobertos espiritualmente and be able to flow e ter aí assim podemos fluir, in the call that we've been called for. para fluirmos no chamado qual nós somos chamados por. Second thing, A segunda coisa é, sometimes what God has called us for, muitas das vezes, para que Deus nos chamou? we need to have the spirit of discernment Nós precisamos ter o espírito de discernimento to understand whether it's the right time, para entender se esse é o tempo certo, whether it's the right season, para saber se essa é a estação certa, whether it's the right place, saber se agora esse é o lugar certo, whether we have the right resources. se nós temos as buscas certas. Amen. Amém? The third thing, A terceira coisa é, have you prayed enough for it? você já orou o suficiente para isso? Have you fasted enough for it? Você jejuou o suficiente para isso? That's the third thing. Essa é a terceira coisa. The fourth thing, A quarta coisa é, it's not about whether you're ready for it. não é sobre você estar pronta, Are you ready to be used by God? é sobre você estar pronta para ser usada por Deus. The fifth thing, A quinta coisa é, whatever God has called you for, seja lá o que for que Deus te chamou para, is it for your own benefit é para seu próprio benefício or is it for the kingdom of God? ou é para o reino de Deus? So those are the 5 things I need you to think about Então essas são as 5 coisas que eu preciso que você esteja pensando sobre. when you're talking about submission Quando nós falamos sobre submissão and talking about that call. e quando nós falamos sobre o seu chamado. Before I finish, Antes que eu termine aqui, the things that you wrote down as coisas que vocês acabaram de escrever, and what frustrates you, sobre o que frustra você. I'm going to ask you a question. Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora. What have you done about it? O que você fez sobre isso? Who have you said that to? Para quem que você falou? How many times have you murmured about it? Quantas vezes você murmurou sobre isso? Now take it back to the lesson when we spoke about taking these things to the right department. Agora a gente vai pegar isso e levar lá para a lição que nós tivemos sobre levar esse problema para o departamento certo, para a pessoa certa. And today, before the end of the night, E hoje, antes que a noite feche, you're going to do something prophetic. você vai fazer algo profético. You're going to call the right person Você vai ligar para a pessoa certa and you're going to set a date with them. e você vai marcar uma data com essa pessoa. You're going to make a nice table of tea, Você vai preparar uma mesa bonita para o chá, com pão de queijo, coxinha, and you're going to invite your pastor or your leader to sit on the table. e você vai convidar a sua pastora e o seu líder para sentar nessa mesa. And you're going to speak about that. E você vai falar sobre esse problema. Not as murmuração, Não como murmuração, but as a discussion, mas como assunto a ser discutido. a healthy discussion, Uma discussão saudável, so they can pray with you.
para que assim podemos so they can orar com guide você, you, para que eles possam te guiar, so that you do not feel frustrated. para que você não venha continuar se sentindo frustrada. Because when you're frustrated, Porque quando você está frustrada, você vai murmurar. Quando você murmura, você está tirando as bênçãos, você está chamando o diabo para entrar na sua casa, free of charge. Não deixa o inimigo entrar na sua casa, ele não paga rent, ele tira a vida, ele tira a paz, oh Deus, ele tira amor, ele tira suas bênçãos, ele tira bênçãos da sua família. Ele chega, entra na sua casa, pega a autoridade da sua casa. Ele entra de sua casa, pega a autoridade de sua família. Você quer isso? Não. Eu não quero isso para você. Eu acredito que você também não quer isso para sua família. Amém? amém, Amém? amém, Vamos orar junto. sim. Eu quero que você repita comigo. Heavenly Father, Senhor, Pai nosso que está no céu, I pray that you may open my heart eu te peço que eu oro para que o Senhor abra o meu coração, so that I can be a daughter that's willing to submit to your kingdom. para que eu venha me tornar uma filha que está pronta a submeter o teu reino. I ask for forgiveness Eu te peço perdão for all the times I have been in submission, por todas as vezes que eu já fui insubmissa submissive to the kingdom of God, e submissa ao reino de Deus, submissive to your call, e submissa ao teu chamado, submissive to your purpose. e submissa ao teu propósito. I declare and I decree Eu declaro e eu declaro that from this day onwards, a partir desse dia, I will change the way I think. eu vou mudar a minha forma de pensar. I will change the way I operate. Eu vou mudar a minha forma de como eu opero. Because you know the plans you have for me. Porque o Senhor sabe os planos que o Senhor tem para mim. As you say in Jeremiah 29, verse 11. Como o Senhor fala em Jeremias 29, verso 11. That those plans are to prosper me, not to harm me. Porque esses planos são para que eu venha prosperar e não que eu venha ser That those plans are machucada. to give me a hope on the future. Para que esses planos sejam para esperança no futuro. I declare in the name of Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. I'll hold on to that hope of future. E eu seguro essa esperança para o futuro. Direct me, Holy Spirit. Que o Senhor venha, Espírito Santo. Direct me, Jesus. Que me direcione a Jesus. Guide me. Me guie. From this day onwards. A partir desse dia. In the name of Jesus Christ, our até Lord. o fim dos tempos, em o nome de Jesus. Amen. Amém. 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 Aleluia. Amen. Pastora Grace, take over. Amém. Thank you, me. Thank you very much. God bless you and your family. Aleluia. Meninas, muito obrigado por estar aqui conosco. Não ignore esse estudo, não ignore esse tempo que nós estivemos aqui. A minha alegria com a pastora Michelle é que Deus fala com ela profundamente e ela só fala exatamente aquilo que Deus fala ao coração dela. E algumas de vocês talvez pode pensar, né? Mas por que esse tipo de estudo? Nós iniciamos Êxodo e como assim nós fizemos Gênesis, nós aprendemos a parte histórica. Êxodo, nós aprendemos a parte sobre a preparação do tabernáculo, sobre a história de Moisés, mas tem o que está por detrás do livro. E o que está por detrás do livro tem muito sobre a insubmissão, sobre a falta de respeito, sobre aquilo que trava as nossas bênçãos. Então, não ignore esse exercício que você acabou de fazer agora, que você não teve condições de compartilhar. Esteja buscando, se é comigo, esteja me buscando, se é com o pastor, me busca do mesmo jeito, se é com essa líder de rede, me busca do mesmo jeito. Nós só podemos progredir quando nós temos a oportunidade de ouvir. Então, você não tem o direito de conversar algo com uma outra irmã, sendo que se você não conversou com essa líder, então você está sendo injusta. E aí é a pergunta que eu te faço, como é que o Senhor vai estar te vendo? Então, não é justo, é da mesma forma quando você é ofendida e essa pessoa não chegou e pediu perdão, mas quando alguém te ofende, você dá a oportunidade para essa pessoa te pedir perdão, porque tem às vezes que as pessoas magoam sem perceber que magoou.
Então, a mesma forma que nós desejamos sermos retas, nós precisamos desejar que a nossa irmã seja reta. E como fazendo isso? É dando oportunidade. É como eu falei no início, precisamos ter o ouvido sábio. Porque, sabe quando você está no meio de mistura, de pessoas que só murmuram? Você acaba murmurando. Se você não é influenciadora, não é aquela que influencia, você vai acabar murmurando. Então, se você não tem um ouvido sábio e pode ter a fraqueza, você vai acabar, passar para frente aquilo que você falou, ou aquilo vai descer o seu coração. Se você está no meio de pessoas que não murmuram, que não reclamam, ou que pelo menos são sábias em não fazer aquilo no contínuo, você não vai ter liberdade para estar fazendo. Então, você passa a ser saudável, você passa a buscar a saúde para o relacionamento. E é da mesma forma, principalmente com mulheres na igreja. A Mia, ela dá muito exemplo sobre a igreja, porque é o ministério, nós estamos fazendo voltado isso para o ministério, mas é para a nossa família também. Né? É como o Provérbios fala, né, que a mulher tem uma casa com goteiro do que a mulher rixosa. Porque é a mulher que reclama, é a mulher que fala o tempo todo. Então, sem ela perceber, ela está reclamando na igreja o tempo todo. Sabe aquela pessoa que você está esperando ela para o café? Ela chega, ela só começa a falar, reclamar. Quando vai ver, passou o horário, ela só reclamou. E aí deu horário, tem que ir embora. Muitas das vezes você percebe que você não conseguiu falar nada, você não conseguiu ter aquela tarde à vontade. Então, muitas das vezes, a gente precisa observar o nosso comportamento. Porque quando você começa a se observar, você não vai ter tempo para estar observando demais as pessoas, né? É igual encontro de casal. Escreve aí, faz uma lista, mulher, o que você vê de defeito no seu esposo, e marido, faz aí o que você vê de defeito na sua esposa. Eu estou muito culpada para escrever os defeitos do meu marido, porque eu tenho meus próprios defeitos. Então, quando a gente começa a observar a gente, né, como eu falei no início, Satanás, ele age sutilmente. Nós soltamos palavras que pode, na cabeça do outro, ele já está fraco, só que ela não sabe. E aquilo ali desceu o coração, pronto, foi o suficiente. Só que quem soltou não vai lembrar, não vai nem saber o que fez. A pessoa que está sendo prejudicada talvez não vai ter oportunidade para poder recorrer e corrigir aquilo. E aquilo que desceu o coração da pessoa, aí só Deus mesmo para ter misericórdia, porque como que a gente vai chegar para ajudar a socorrer, para orar, para liberar perdão, para pedir perdão, para cuidar? Então, nós precisamos ser sábias. Eu não consigo imaginar, eu compartilhei com vocês no início, né? Eu não consigo imaginar o meu anjo voltando com a bênção, né, para casa, de tantas vezes que eu, sem perceber, eu reclamava e eu achava que aquilo era comentários. Não, e não é. Isso não é comentário, é uma reclamação. Então, nós precisamos nos policiar, principalmente como mulheres de igreja, né, mulheres da casa, porque hoje a gente está aqui, de repente amanhã você tem que voltar para o Brasil, né, ou para algum outro país, você vai participar de um outro ministério. Espero em nome de Jesus, né, que você não fique fora de nenhum ministério. E o que você está trazendo, o que você vai levar para esse ministério. Então, se você é uma mulher que gosta de fofoca, você vai levar fofoca. Se você é uma mulher que não é que gosta de fofoca, mas gosta de jogar palavrinhas, né, que pode apimentar, né, o meio ali, então vai chegar uma hora que Satanás vai te expor, porque ele não deixa de qualquer jeito, ele não te esconde, você pode ter certeza, ele não te protege. Então, a gente precisa ter o cuidado. Quando você faz a sua ligação para estar falando, não perde seu tempo para estar falando. Nossa, irmã, você viu a roupa da pastora? Nossa, você viu a Elisângela? Ela cortou o cabelo. Nossa, você viu a Vera? Ela trocou de novo de cor de cabelo. Gente, não perde tempo com isso. Eu tô sendo muito sincera, sabe por quê? Satanás, ele é astuto desde o Éden. Eva é um exemplo para todo mundo aí, mas nós devemos amar ela, viu? Nós devemos amar a danadinha. E esse é muito sério. É muito sério. É você que tem que ser sábia. Se a tua amiga não está sendo sábia, seja você sábia. Seja você, escolha você ser a sábia. E isso não é se excluir de estar no convívio, não é se excluir de estar no WhatsApp, porque nós precisamos ter diferença no grupo do WhatsApp, nós precisamos ter diferença no grupo de amigas mutuamente da igreja, de amigas fora da igreja, porque a gente tem pessoas que não participam da igreja. Nós precisamos ser influência quando nós estamos em outros locais. Aquilo que falamos, como nos comportamos, como nos vestimos. Nós temos que ter essa conduta, nós precisamos ter esse cuidado. Afinal, somos a imagem semelhante ao Senhor, certo? E tudo que é o Senhor é tudo perfeito, não é mais bonito, não atrai, não chama atenção, não é brilho? Então, precisamos brilhar. Viu que essa luz continue brilhando sobre a sua vida.